Fala galera do Revalidei, vamos continuar comentando as estações da prova do Revalida Prática de 2017. Eu também fiz essa prova, tive a minha experiência, quero passar para vocês. Eu achei uma prova mais tranquila do que a prova de 2016, porém ela teve as suas peculiaridades. Eu vou comentando os checklists e vou mostrando como que estava a estação no dia, o que o ator cobrou, o que o ator trouxe de informação pra gente na hora da prova, o que o avaliador ali apresentou, né, de exames, o que ele foi entregando pra gente na hora da prova, e vou pontuando, né, o que eu achei mais difícil, o que foi mais tranquilo, o que a gente ficou na dúvida, né, tanto eu quanto os outros colegas na hora da prova. Vamos começar. Primeira estação foi a estação de clínica médica, coincidentemente foi a primeira estação que eu entrei, eu achei ela bem tranquila. A estação não cobrava o diagnóstico de hipertensão, ela já te dava esse diagnóstico. O paciente já trazia para você o controle pressórico dele, falava para você, era uma consulta de retorno, né, no caso, e ele falava que já havia estado na consulta anteriormente, ele não, né, estava descrito nas orientações da prova e ele só corroborava, né, falava pra gente os exames, né, que você havia pedido, ele traz esses exames para você e você tinha que interpretar esses exames. Então a prova cobrou a interpretação dos exames e não necessariamente que você fechasse o diagnóstico, tá bom? Ela queria saber se você entendia as complicações ali que foram acarretadas devido à hipertensão daquele paciente, beleza? Vou comentando o checklist e vou explicando para vocês. Primeiro, né, cumprimenta o paciente, identifica-se adequadamente sempre. Avalia se a cefaleia e a visão turva diminuíram com o controle da pressão arterial. Era uma queixa que ele tinha apresentado na primeira consulta e você já tinha essa informação, que ele chegou com essa queixa. Isso valia 1 ponto, olha aí que interessante. Se você tivesse um pouquinho de atenção e só questionasse para ele, né, se depois da medicação prescrita ele melhorou com esses sintomas, você já ganhava 1 ponto nessa estação. Você tinha que também reavaliar ali o seu tratamento de acordo com algumas informações que foram passadas relacionadas à às taxas renais desse paciente, tá bom? Os exames que avaliavam a função renal desse paciente. Então, mas isso eu vou dizer mais pra frente. Vamos seguir no checklist. Interpreta o exame físico quanto à alteração de fundo de olho, retinopatia hipertensiva, cruzamentos patológicos, arteriolas em fio de cobre ou fio de prata e pontos de hemorragia. Eu não havia identificado todos esses. Eu tinha visto ali alguns pontos de hemorragia e eu falei que ele tinha uma retinopatia, mas não especifiquei. E se não me engano, eu acabei ganhando esse ponto, tá? Porque aqui não fala se você especificou todos, se ele considera correto que você especificou todos. Aqui só diz o seguinte: interpreta o exame físico quanto à alteração de fundo de olho, retinopatia hipertensiva, ponto. Aí abre parênteses, né? Cruzamentos patológicos, arteríolas em fio de cobre ou fio de prata e pontos de hemorragia. Eu simplesmente citei esses pontos de hemorragia, falei que tinha uma retinopatia hipertensiva e ganhei esse ponto. Então, o avaliador não foi tão criterioso, não cobrou tanto assim, ele acabou aceitando essa minha fala. 4. Identifica nos resultados de exames, e aí tinha um hemograma, né? Identifica anemia, bioquímica sanguínea, identifica aumento da creatinina e no EQU identifica proteinúria. Eu identifiquei anemia, me lembro também que eu especifiquei para o paciente que ele estava com um quadro, né, acho que eu falei que ele estava com uma insuficiência renal aguda, tá? E acabei ganhando esse ponto também e identifiquei a proteinúria. Falei todos esses, descrevi, né, todos os exames e o avaliador me deu os pontos. E aí dizia: inadequado se não identificar nenhuma das alterações, parcialmente adequado se identificar 1 ou 2 alterações, adequado se identificar as 3. Eu identifiquei todas, por isso que a gente sempre fala, né? Se você for interpretar os exames, diga tudo que você está vendo ali nos exames, tá? Não só, por exemplo, tá com leucócitos 18.000, não. Fala que o paciente está com uma leucocitose, uma provável infecção, e especifica, né? Tá com desvio à esquerda, então a gente acredita que seja uma infecção bacteriana. Fala o que você está vendo, o que você está interpretando, porque isso vale ponto na hora da prova. Tiveram alguns colegas que eles identificaram, mas eles não especificaram, eles não falaram para o avaliador. Então são esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Muitos médicos bons reprovam na prova do Revalida
por não se ater a esses pequenos detalhes ou por não saber que tem que fazer essas coisas. São médicos capacitados que reprovam por pequenos detalhes. Ele sabe interpretar o exame, ele sabe tratar. Mas se ele não falou para o avaliador, se ele não deu o que a prova que é dele, ele acaba não ganhando os pontos e, consequentemente, não consegue aprovar. Analisa, interpreta radiografia de tórax. Identifica aumento da área cardíaca ou hipertrofia ventricular esquerda. Eu especifiquei na radiografia, falei que estava com aumento da silhueta cardíaca e eles aceitaram, tá? E depois vem o eletrocardiograma. Analisa e interpreta alteração estrutural no eletrocardiograma. Valia 2 pontos, tá? Assim como o da radiografia. Se você soubesse identificar, também valia 2 pontos. Nessa prova de 2017, a radiografia estava boa. Não sei se vocês se lembram, na de 2016, quando a gente recebeu a radiografia de uma estação, eu até comentei aqui, estava muito ruim, a imagem estava péssima. Não, essa de 2017, a imagem estava muito boa, dava para ver perfeitamente ali que tinha um aumento, né, da silhueta cardíaca. 6. Analisa e interpreta alterações estrutural no eletrocardiograma. Identifica a hipertrofia ventricular. Eu não falei hipertrofia ventricular, eu falei que ele estava com uma sobrecarga ventricular e foi aceito também, tá? Então, por isso, muitas das vezes, você não precisa especificar, né, falar exatamente o que está pedindo aqui. Se o avaliador identificar que você sabe, que você entendeu a alteração no exame, ele vai acabar aceitando. E você pode fazer o recurso também, tá? Coloquei lá que teve aumento, né, no vídeo lá está gravado que você falou que teve uma sobrecarga ventricular. E aqui está pedindo que você identificasse uma hipertrofia ventricular, que trocando por miúdos é praticamente a mesma coisa. Então você faz o seu recurso baseado nisso, você tem a chance de ganhar esse ponto. E aí passa para a parte diagnóstica e orientação terapêutica. Explica o comprometimento dos órgãos-alvo. Renal, perda de função renal, cardíaco, cardiomegalia hipertensiva. E aí diz, inadequado se não explicar nenhum comprometimento, parcialmente adequado se explicar um comprometimento, adequado se explicar os 2 comprometimentos. Eu expliquei os 2 e ainda falei da retinopatia. Falei que tinha que encaminhar o paciente para o oftalmo, falei que encaminhar ele para o cardio, falei que encaminhar ele para o nefro, mandei para todo mundo. Não, obviamente eu não ia perder ponto por isso, mas como eu identifiquei essas alterações, eu tirei uma boa nota nessa estação. Orienta sobre a importância de retorno ao ambulatório para verificação do controle pressórico. Esse foi um ponto que eu não ganhei, tá? Eu acabei esquecendo de pedir para ele retornar ao consultório, eu só encaminhei ele para os outros especialistas. Então, nesse quesito aqui, eu pequei. Orienta sobre a importância do retorno ao ambulatório para avaliação do comprometimento dos órgãos-alvos. Ou seja, eu não orientei o retorno, eu perdi 2 pontos. Cada quesito desse aqui valia 1 ponto. Então, no resto da estação eu fui muito bem, porém pequei nesse finalzinho aí para orientar o retorno. Podia ter falado, né? A gente sempre orienta aqui, falar, não, peça o paciente para retornar, peça ele para fazer o acompanhamento. Você não vai perder ponto por pedir o cara para voltar. Nunca vai ter lá no seu checklist, não falou para o paciente retornar. Não tem isso, né? Se você orientar retorno, encaminha ele para os especialistas, você também não perde ponto por isso. Tá? Então, pequei nesse quesito aqui, mas no total acabei indo bem nessa estação. Foi uma estação bem tranquila, como vocês puderam ver. Quem trabalha na atenção primária, quem já atua aí no SUS, recebe direto. Você está tratando ali o paciente com hipertensão, com diabetes, ele vem com retinopatia, ele vem com alteração cardíaca, né? Faz parte do protocolo de acompanhamento do paciente hipertenso. Você pedir também radiografia de tórax, você pedir eletrocardiograma, e aí você, sabendo identificar essas alterações, especificando essas alterações, ganharia muitos pontos aqui e acabaria fazendo uma boa pontuação nessa estação, que foi uma estação bem tranquila e foi basicamente isso. Ok? Vamos para a próxima estação.